Bora lá, todos estão vendo minha tela aí? Sim, Já, show de bola. Então vamos lá, pessoal, né? Quando a gente fala de ativação e captação, é um tema que realmente deixa a gente com alguns pensamentos, né? De como fazer, por onde eu faço, como eu faço. Então a ideia é trazer para vocês tudo que a Hits Odontologia já fez e a gente ainda faz e que a gente sabe, né, que traz bons resultados, tá bom? Então, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Luísa. Pode me chamar de Lu, não tem problema nenhum. Eu sou dentista e biomédica, eu tenho as duas formações, tá? Então, acabei fazendo as duas faculdades. Eu entrei na Hits Odontologia em 2015, então já são quase 10 anos aí que eu e o Hits trabalhamos juntos. Hoje eu estou aqui como Lu, mas eu represento a Hits Academy, que não sei se todos conhecem, mas é a nossa escola, né? Onde a gente tem vários cursos e consultorias para ajudar as clínicas a crescerem. Fiz especialização em programação neurolinguística, uma pós em neurociência aplicada à economia comportamental, então ao consumidor, e a gente tem dentro de tudo isso, né, alguns doutores que estão conosco há bastante tempo dentro da nossa escola e também nas nossas consultorias. Então, quem quiser me seguir no Instagram, me contatar, aqui estão as minhas redes, o meu e-mail. Pode ficar à vontade para me mandar mensagem, vai ser um prazer ajudar, tá bom? Eu brinco que todo dentista gosta de currículo, mas vamos ao que interessa, pessoal. Para a gente falar de captação e ativação de pacientes, a gente precisa falar de planejamento. Tá? Então, quando a gente pensa em planejamento, a gente tem que saber o porquê nós estamos planejando. Estamos chegando no final de mais um quarter e iniciando o último quarter do ano, né? Que, modéstia à parte, eu acredito que seja um dos melhores quarters que a gente tem, porque as pessoas têm aquele gatilho mental de resolver as coisas para as festas de final de ano, Natal, Ano Novo. Então, dentro da sazonalidade que a odontologia oferece no Brasil, normalmente são quarters interessantes. Mas, Lu, você fala de planejamento, de saber quando começar, né? O que que eu indico para vocês? Sempre que o planejamento seja feito pelo menos 6 meses antes. Então, a Hits Odontologia agora em agosto já está se planejando para janeiro. Então é legal vocês começarem a criar esse planejamento estratégico de forma antecipada para que quando chegar no quarter, não ficar aquela coisa e agora, né? O que que eu faço esse quarter? O que que eu faço no final do quarter? Então a ideia é ajudar vocês a criarem um bom planejamento também. Eu sempre indico alguns livros nas aulas que eu dou, e o primeiro que eu vou trazer para vocês é o livro que chama Comece pelo Porquê, do Simon, tá? O que que é legal desse livro? Apresentem a equipe de vocês, né? Leiam esse livro, um livro interessante para deixar de cabeceira. Quando a gente fala de liderança de um negócio, porque vocês são donos de um negócio, muito mais do que dentistas, né? Vocês são CEOs de um consultório odontológico, ou seja, donos de um negócio, a gente tem que entender o porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. E quando a gente fala em ativar pacientes ou captar novos pacientes, isso precisa ficar muito claro para as pessoas que a gente quer atender dentro da clínica. Antigamente, quando a gente entrava no estabelecimento, era um clássico, né? A gente via na parede ali, missão, propósito e valores. E com o passar dos anos, o que é normal, a gente foi perdendo isso de vista. Então, para a gente começar a pensar em planejamento de ativação e captação, eu dou uma lição de casa aí para vocês tentarem escrever missão, propósito e valores da clínica de vocês, tá? Tendo isso bem definido, vai ser muito mais fácil vocês determinarem o público que vocês querem atender e por onde vocês vão começar essa implementação de planejamento para trazer mais pacientes para a clínica. Esse é o primeiro ponto. E olha, eu vou falar para vocês, não é tão simples quanto parece. Quando vocês começarem a escrever, vocês vão ver que vão surgindo várias coisas na cabeça e você fala, putz, né? O que que é missão? O que que é propósito? O que são os valores? Então, eu indico que vocês comecem dessa forma. Tá bom? O futuro da nossa profissão, ele envolve muita tecnologia, mas muito mais do que isso, as pessoas como consumidoras, né, pensando nos nossos pacientes, buscam experiências completamente diferentes do que elas estavam acostumadas antigamente. Antigamente, quando eu digo, antes da pandemia. A gente teve uma mudança comportamental muito grande e uma transformação no mundo depois de 2020. Existe uma palavra mágica que chama soft skills. Lu, o que que isso significa? A gente tem hard skills e soft skills. Hard skills são aquelas formações acadêmicas que a gente carrega no nosso currículo.
Soft skills são coisas inerentes a personalidades e tomadas de decisão diante de alguns momentos da nossa carreira profissional. Hoje, na nossa equipe, eu prefiro uma pessoa que tenha esses 11 soft skills do que uma pessoa com currículo super engajado. Por que que eu estou falando isso para vocês e o que isso tem a ver com a ativação de pacientes? Eu trouxe aqui, de forma bem sucinta, alguns dos pontos mais importantes que devem ser treinados de forma que essas habilidades façam parte do consultório, para que vocês consigam pôr em prática as estratégias que eu vou trazer hoje na aula, tá bom? Primeiro, resolução de problemas complexos. Nós precisamos de alguém na equipe, seja nós ou qualquer outra pessoa, que consiga lidar com momentos complexos. Exemplo, um mês onde nós não temos a capacidade de captação externa. Lu, não estou fazendo investimento no Google, não estou fazendo nada no Instagram, e agora? Eu preciso que alguém levante a mão e fale, doutor, doutora, ou vocês tomem a decisão de criar uma estratégia para resolver isso. Segundo, pensamento crítico. Tenham pessoas do lado de vocês que estimulem vocês a terem pensamento crítico, que questionem as tomadas de decisão. O Ritz fala muito isso nas aulas e eu gosto de reproduzir, que é, a gente não pode ter caranguejo na nossa equipe, tá? Vocês já viram um balaio de caranguejo? É, não tem nem tampa, mas ninguém sai, né? Porque um fica puxando o outro para baixo. Isso é uma habilidade de soft skills importante para a gente ter sucesso na clínica. Terceiro e quarto, criatividade e gestão de pessoas. Bons líderes trabalham dentro de criatividade, estimulando as pessoas a trazerem ideias para dentro. Eu só sou a Lu, como eu sou, como vocês conhecem, quem me conhece, porque o Ritz permitiu que eu fosse, né? Ele sempre abriu para que eu desse ideias e sugestões que auxiliaram no crescimento do nosso consultório. E gestão de pessoas. Isso é o nosso maior ativo. As empresas, as indústrias gastaram milhões para automatizar e agora gastam milhões para humanizar. Porque dentro do marketing 8.0 que nós já vivemos, as pessoas têm mais poder do que qualquer outra coisa. Em quinto, liderança e influência. As pessoas compram de quem elas sentem uma influência positiva, que se tornam líderes de mercado. Isso não quer dizer que vocês têm que ter uma clínica com 10 cadeiras, nada disso. Se é uma cadeira, você e seu auxiliar, e esse é o seu modelo de negócio, é possível ser influente e criar um sistema de liderança para atrair novos pacientes. Pensamento analítico e inovação. Então, quando a gente fala de pensamento analítico e inovação, eu gosto de trazer o digital como experiência interna da clínica. Putz, Lu, ainda não tenho um Aitero, eu estou esperando ter mais pacientes para ter o Aitero. Eu mudaria a frase, né? Eu vou ter o Aitero para ter mais pacientes. Hoje as pessoas vêm na clínica usando o Waze, usando o Google Maps, a Uber, né? E aí chegam no consultório e às vezes a gente entrega um papel numa prancheta para ele preencher. A gente precisa começar a virar a chave que dentro do mundo Bunny, que é o mundo que nós vivemos hoje, todos os economistas que estudam neurociência já sabem que o cérebro tem algumas ativações que, quando a experiência é digital, transforma a decisão de compra. Eu vou conversar sobre isso com vocês em determinado momento da nossa aula, tá bom? Resiliência, tolerância e flexibilidade, né? Onde que isso entra? Exemplo, Invisalign Pay, né? Trouxe a flexibilidade de oferecer para as pessoas. Putz, Lu, mas meu paciente não tem perfil para fazer Invisalign. Por muito tempo a gente escolheu decidir pelas pessoas, né? Principalmente quando a gente atendia convênio, ou quem atende convênio, a gente sempre acha que aquela pessoa não vai fazer, mas a gente nem oferece. E às vezes quando a gente oferece, cria uma estratégia de planejamento para isso, a gente se surpreende bastante. Inteligência emocional, então, quando a gente vai falar de ativação e captação, é importante ter autorregulação. O que isso significa? Entender que existe uma trajetória e que as coisas não acontecem da noite para o dia. Então a gente brinca, né? Trabalho de formiguinha, tijolinho por tijolinho, mas se bem feito e bem planejado, com uma equipe estruturada. E eu falo equipe, pode ser você e uma secretária, você e uma SB, não importa a quantidade e número de pessoas. O que importa é organização, gestão de tempo e produtividade. Tá bom, pessoal? Persuasão e negociação fazem parte da odontologia no novo mundo que vivemos, porque precisamos ajudar as pessoas na tomada de decisão. Quando a gente fala em venda dentro da área da saúde, a gente não está falando de imóveis planejados. Então, a partir de hoje, ninguém aqui faz mais orçamento, tá bom? A gente cria proposta de valor. Por que que eu estou falando isso para vocês? Foi feito um estudo e algumas áreas do nosso cérebro, eu vou explicar isso para vocês hoje, são ativadas com algumas palavras. E o orçamento ativa uma área do cérebro que chama ínsula. Isso já foi comprovado. E aí pode atrapalhar na tomada de decisão. Olha que interessante. E gestão de tempo, produtividade e aprendizado ativo. Por isso que vocês fecharam uma hora da agenda para estar aqui comigo hoje. Inclusive, muito obrigada pelo tempo de vocês.
Eu me sinto muito honrada em poder ajudar as pessoas e sei o quanto é importante uma hora na agenda, né? Então, muito obrigada. Quando a gente fala de gestão de tempo e produtividade, a gente atrela a nossa vivência no consultório a um planejamento bem estabelecido de forma prévia, usando estratégias dentro do mercado de ativação externa e interna para captar novas pessoas, tá? E por último, aprendizado ativo. Então, sempre buscar novos conhecimentos, porque quando a gente fala em mudança comportamental, já se sabe que teremos uma mudança comportamental não mais de forma anual, mas de forma mensal. Então, olha que loucura, né? Aquele consumidor que barganhava menos antes da pandemia começa, além de barganhar muito mais, ou seja, trazer um monte de orçamento para ver se a gente consegue bater valor, né? Fazer leilão aí de tratamento, que eu acho um absurdo. Mas esse é o perfil comportamental e a cada vez mais se modificando dentro da trajetória. Lu, o que que isso tem a ver com ativação e captação? Eu trouxe uma pesquisa para vocês que foi feita lá de 2004 a 2020, tá? Pelo Google. E eles pesquisaram dentro da internet, na rede de search, ou seja, de busca ativa do Google, a palavra melhor e mais barato em relação a vários nichos do varejo e também da área da saúde, tá? Foi detectado que as pessoas não se importam em pagar mais por algo que elas julgam ser melhor. O termo barato não é tão pesquisado quanto a gente imagina. Apesar do preço ser um fator que muitas vezes se torna uma objeção para alguns perfis, não é sobre preço, pessoal. É sobre a forma que a gente traz a ideia de um tratamento high ticket dentro do consultório para as pessoas que nós atendemos. Lu, mas é um absurdo isso que você está falando. As pessoas pensam muito em preço. Com certeza. Determinadas pessoas efetivamente não tomarão a decisão de compra pensando somente em preço. Mas hoje, em grande parte do consumidor, a tomada de decisão é sempre ligada a bom atendimento, à experiência de compra e muito mais do que isso. O quanto de over delivery, ou seja, entrega extra, eu tenho com o tratamento através de três palavras mágicas: características, vantagens e benefícios atrelada ao valor que foi apresentado. Por que eu trouxe essa pesquisa para vocês? Olha que interessante, pessoal. Antes da pandemia, a cada 60 segundos, essas aqui, né, eram as redes sociais mais acessadas. Então a gente tem um monte de rede aqui, né, do lado esquerdo da tela. Passando a pandemia, nós temos as mesmas redes, porém aparece uma rede nova aqui do lado direito. Não sei se vocês estão vendo aí, se alguém percebeu qual é a rede que apareceu do lado direito. E eu vou mostrar para vocês, ó. Em 2021, foi detectado através de algumas pesquisas que o LinkedIn se tornou uma ferramenta importantíssima no mercado. Lu, o que que isso significa? Quem ainda não tem um LinkedIn, a doutora Rafaela mandou aqui, né? Precisa montar um LinkedIn, tá, pessoal? Lu, mais uma rede social, me ajuda aí. O LinkedIn é uma rede de fácil acesso, intuitiva, que não tem nada muito rebuscado que atrapalhe a jornada de vocês na criação. Eu não indico que o LinkedIn seja feito em nome de clínicas ou PJ, porque a rede social ela foi instituída há muito tempo atrás para contratações de pessoas. Nós sabemos que desde 2021 se tornou uma rede de prospecção ativa, ou seja, de captação de leads. Porém, lá dentro, a rede espera que você seja uma pessoa física. Então, é importante que o LinkedIn de vocês seja criado no nome pessoal. Lume, a clínica tem 5 sócios. Encontrem um que seja dentro de vocês um comum acordo que poderia se apresentar como o principal na captação. E na biografia do LinkedIn vocês explicam e falam que a clínica tem vários sócios e tudo mais. Dentro do LinkedIn, pessoal, agora dica de ouro, hein? Quem comeu feijoada aí, tá com sono aí no almoço, se bem que hoje é quinta, né? Não tem feijoada, prestem atenção. Estar no LinkedIn não impede que vocês estejam nas outras redes. É importante estar inserido em todas. Sim, temos que estar inserido em todas. As postagens que são feitas no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde quer que seja, vocês podem colocar na rede do LinkedIn, para que vocês não tenham trabalho de criar novas opções, de posts. Pode usar os mesmos. O LinkedIn, para ser utilizado como uma ferramenta de prospecção, o primeiro passo mais importante é vocês fazerem uma lista de pacientes da clínica, com um perfil profissional que vocês acreditam que esteja inserido nessa plataforma e se conectar com pacientes internos.
Através dessa conexão, o próprio LinkedIn, agora dica de ouro, tá? Coloquei até um laço de presente ali para vocês. Ele, o próprio LinkedIn, né, a própria ferramenta, entrega um público que nós chamamos de lookalike, ou seja, como se fosse parecido com, tá? Pessoas semelhantes com perfil comportamental e de compra dos seus próprios pacientes. E vocês podem se conectar com essas pessoas enviando uma mensagem, não de venda ou convite de consulta, mas se apresentando como profissional da saúde. Isso é uma rede de prospecção ativa ao qual vocês não vão gastar R$ 1 para captação de leads. Lembrando, não é da noite para o dia, precisa de consistência e antes de começar, precisa arrumar a casa. É importante que o LinkedIn de vocês tenha postagens efetivas, conteúdos informativos e coisas bacanas para que vocês consigam, né, começar essa movimentação. Mas eu trouxe um resumo básico para ajudar vocês a gerirem cada rede social pensando em marketing externo. YouTube. Por que que eu teria um canal no YouTube? Vídeos explicativos tirando dúvidas. Para quem não sabe, a segunda ferramenta de busca, que é a maior que a gente tem na internet, é o YouTube. Então, as pessoas buscam no Google, mas também no YouTube. Hoje, a rede odontologia, de forma orgânica, capta muitos pacientes diretamente na rede do YouTube. Ai, Lu, mas eu morro de vergonha. Como que eu faço, né, para criar um canal no YouTube? Me ajuda aí. Se o seu perfil é mais pragmático, você tem dificuldade de gravar esses vídeos, crie uma forma de gravação da clínica onde você convida as pessoas a perderem o medo da odontologia. Mostra a clínica, mostra o scanner, mostra a estrutura que vocês têm e aos poucos vai se soltando para falar do tema que vocês mais gostam. Eu digo para vocês que dentro da plataforma, os melhores vídeos são aqueles que começam assim, ó. Você tem medo de dentista? Você tem medo de sorrir e não mostrar os dentes? Por quê? Lá as pessoas buscam coisas e informações para ajudar na tomada de decisão de algo que elas já querem. O que é muito interessante, porque essa trajetória, onde os pacientes estão dentro da internet buscando uma referência para um tratamento Invisalign, por exemplo, 50% da tomada de decisão é tomada quando ele começa a pesquisar. 50% finaliza depois que a gente tira as dúvidas e ele clica no botão de WhatsApp ou liga para o nosso consultório. Então, todo lead é bom. Não vamos pensar em leads ruins. Só existe momento onde as pessoas não estão no momento ideal de compra, mas ele pode ser retroalimentado e eu vou ensinar vocês, tá bom? Então, o YouTube é legal que vocês tenham vídeos explicativos tirando dúvidas. Tem uma capa bacana, uma descrição curta, um título chamativo. Instagram. Poucas pessoas investem em reconhecimento de marca, em mostrar para os pacientes quem vocês são, como que a clínica funciona, tudo que vocês têm de novidade como um aitero. Lu, dica aí para o nosso Instagram, sem gastar R$ 1. Vocês vão fazer uma lista de transmissão com os amigos e a família de vocês e convidar pessoas que vocês já conhecem para seguir vocês na rede social. Por quê? Muitas vezes a gente abre o Instagram e fica buscando pessoas para seguirem, buscando pessoas para conhecerem a nossa rede, e a gente não movimenta com pessoas que conhecem e que são do nosso círculo. Ai, Lu, mas eu tenho vergonha, né, dos meus amigos me verem lá dentro do Instagram fazendo post. Olha, se você tem vergonha do seu amigo, ele não é seu amigo. É isso que eu digo para vocês. Estimulem pessoas do círculo de amizade e familiares estarem nas redes. Por quê? A rede social ela não é burra, tem um algoritmo por trás que vai começar a trazer pessoas, entregar o conteúdo de vocês para pessoas semelhantes às quais já seguem o perfil. Terceiro, tem um site com imagens de alta qualidade. A Line dá para nós imagens, né? Em eventos determinados do ano, Dia dos Pais, o que quer que seja, usem essas imagens em alta resolução. Essas imagens ajudam o nosso site a ter dentro do SEO, que a gente chama do Google, uma boa qualificação, o que torna vocês, mesmo sem investimentos dentro do Google, uma referência como site interno dentro da página, o que ajuda os pacientes a encontrarem vocês com mais facilidades. TikTok. Ainda é uma incógnita para muitos, Lu, eu tenho que dançar El Chan lá, né, para trazer paciente. Não precisa, a não ser que vocês queiram, pode dançar El Chan, não tem problema, mas é só vocês buscarem o que está sendo feito dentro da rede de odontologia e copiar aquilo que mais deu resultado, que se adequa à sua personalidade. Também não adianta a gente vender uma imagem daquilo que não somos, porque dentro da nossa cultura de atendimento, precisamos atender um público que nós queremos que esteja dentro do nosso consultório, mas é importante que vocês estejam em todas as redes. Quem aqui
tem um Google Meu Negócio? Manda aqui no chat. Vamos ver se eu consigo falar. Quantas pessoas? A gente tem 160, hein? Vamos bugar o Zoom aqui hoje. Manda aqui no chat quem tem um Google My Business ou um Google Meu Negócio. Vamos ver quantas pessoas tem aqui, ó. Ó, uma galera, hein? Tô animada. Todo mundo que tem Google Meu Negócio já tá saindo na frente, ó. Vamos ver. O povo tá animado. O pessoal aqui tem, hein? Então, quem já tem o Google Meu Negócio, eu vou dar uma dica de ouro, tá? Entra lá depois da aula, vê se as imagens estão atualizadas do Google Meu Negócio de vocês, se o horário de atendimento está atualizado, se vocês têm um botão de clique para agendamento rápido no WhatsApp, o endereço está adequado e atualizado, e se vocês têm avaliações de pacientes, ok? Lu, eu não tenho um Google Meu Negócio, socorro, me ajuda. A gente vai lá no Google, vocês vão digitar Google Meu Negócio. Precisa ter uma conta no Gmail e vocês vão criar um Google Meu Negócio. É simples, é rápido e é super intuitivo. Por que que essa ferramenta é importante? Não adianta nada ter investimento lá dentro do Google se a ferramenta gratuita não estiver com avaliações e muito bem feita. Então, pessoal, foquem e gastem energia para ter um Google Meu Negócio bem feito, tá bom? E por último, o Facebook, que vocês sabem, para quem não sabe ou não conhece, quando nós vamos fazer tráfego pago, ou seja, vamos investir um dinheirinho ali na internet para captação de pacientes, é por lá que a gente usa o Meta Ads, né? Onde a gente faz as nossas campanhas. Então, o Facebook também precisa ser alimentado porque muitos pacientes em determinadas faixas etárias, né, de idades diferentes, estão lá dentro, tá bom? Doutora mandou que está no Doctoralha. Excelente, doutora, mas tenha um Google Meu Negócio também, tá? É importante que você esteja inserida no Google. Tudo isso demanda uma palavra: atendimento. Se o nosso atendimento ele é bem feito, 50% então da tomada de decisão do paciente vai ser complementado por nós. Quando a gente fala de atendimento, a gente tem 4 pontos que eu gostaria de passar de forma leve aqui com vocês. Vantagem competitiva. Qual a vantagem competitiva de vocês? Se vocês pensaram preço, a gente vai mudar, a gente vai virar a chave. A maior vantagem competitiva da clínica de vocês tem que ser a experiência digital atrelada a uma experiência de atendimento excepcional. Atendimento excepcional via WhatsApp e telefone é perguntar o nome do paciente, se apresentar, identificar o perfil de cada um que entra em contato. Isso é muito importante para vocês terem uma vantagem competitiva. Por que que eu estou falando isso, pessoal? Parece óbvio e simples, mas piloto automático todo mundo liga e às vezes quem está lá na linha de frente no atendimento acaba correndo e no dia a dia esquece de detalhes básicos que fazem diferença em trazer o paciente para dentro do consultório. Então, mais uma lição de casa: peguem o WhatsApp da clínica, dá uma olhadinha em como estão as conversas com os pacientes novos, sejam vindo na internet ou pacientes indicados, e se existe um atendimento inicial onde é perguntado, a pessoa pergunta o nome da pessoa que está conversando e se apresenta dando o nome também, tá bom? Isso é muito importante. Segundo, a experiência do paciente precisa ser tranquila e de fácil acesso. Quanto mais a gente prolonga a jornada, mais difícil o cérebro fica para tomar decisão. O nosso cérebro, pessoal, não gosta de gastar energia. Vou dar um exemplo para vocês. Acordou de manhã, tá chovendo para ir para academia, só tendo muita disciplina, né? Porque o cérebro vai mandar uma desculpinha de estimação, tá frio, não vai hoje, amanhã a gente vai, né? Então, é importante que dentro da experiência dos nossos pacientes a gente tenha tudo isso muito bem estabelecido. O customer centric, que significa isso, Lu? O paciente como centro da clínica. Então, a gente sempre focar no nosso paciente e não no nosso concorrente. Concorrente é para a gente ser colega, trocar ideia, e ajudar e ter um crescimento mútuo. Não precisa ter raiva, viu, gente? Dá para ser amigo de dentista. Mas sempre focar no paciente. Às vezes a gente perde muito tempo pensando no que estão fazendo e a gente esquece de olhar dentro da clínica. E por último, marketing interno, que é muito importante e tem tudo a ver com a reativação dos pacientes e a base de dados de vocês. Quem tem uma base de dados no consultório, não importa de quanto tempo, tem um baú do tesouro. Como que a gente resgata pacientes e reativa pacientes antigos para virem ao consultório? Criem um cronograma de ativação na clínica de pacientes que são de horta ou estão de contenção, não importa se é fixo, se já usou Invisalign, tá de Vivera, o que quer que seja. Separem duas planilhas: pacientes que não vêm ao consultório há mais de 6 meses para fazer parte clínica, como limpeza, profilaxia, e uma planilha de pacientes que já estão de contenção e já faz mais de 6 meses, pelo menos, que não vêm visitar vocês. Isso é importante para a gente começar a reativar.
Terceiro, dica: ter um iTero permite que vocês escaneiem pacientes de clínica ou pacientes antigos para que vocês consigam trazer as pessoas para dentro do consultório com uma super novidade. Então, ter o iTero é importante, pensando num cenário onde nós vamos reativar a nossa base de dados. Lu, ainda não tenho, mas você falando, eu vou alugar por uma semana e vou fazer uma reativação pesada aqui na clínica e vou trazer todo mundo que já fez orto comigo ou está vindo para fazer parte clínica e vou escanear. E eu já conto para vocês por quê. Outra coisa, pessoal, um paciente de clínica escaneado, ele consegue visualizar problemas de acúmulo de placa bacteriana associado muitas vezes a apinhamento. Mas, Lu, que mensagem que eu devo utilizar para reativar meus pacientes que fazem parte clínica? Além de oferecer um retorno, eu trouxe uma mensagem que ajuda os pacientes a enxergarem alto valor, agregando benefício numa limpeza, que muitas vezes as pessoas recebem uma mensagem, uma limpezinha, ninguém acorda de manhã e fala, eu vou lá raspar o dente no dentista, né? E as pessoas acabam associando a palavra limpeza como algo caro que incomoda. Então, para facilitar a vida de vocês, está aqui um script pronto. Quem quiser tirar foto, tirar print, fique à vontade. E pensando nessas separações de duas planilhas, eu trouxe as mensagens para cada uma delas, tá, pessoal? Para que vocês usem. O que é importante? Scripts são legais, mas precisa de atenção. Já aconteceu comigo que eu dei um script para uma pessoa e a secretária mandou assim para o paciente: Olá, nome do paciente pro paciente. Esqueceu de pôr o nome do paciente dentro do lugar que era para pôr. Sorte que era um paciente fofinho, que ele respondeu a mensagem colocando o nome dele no lugar e devolveu a mensagem completa para ela, né? Mas tomem cuidado. Os scripts não são uma verdade inexorável. É importante que vocês avaliem se adequam àquilo que vocês acreditam, para que vocês tenham uma base e possam utilizar. A ideia aqui é facilitar para que hoje à tarde vocês separem essas duas listas e já consigam trazer pacientes para dentro do consultório a partir de amanhã, tá? Concomitante a pacientes de limpeza, parte clínica, eu criei um script onde tem uma tendência de pacientes que estão de contenção que não querem nem lembrar que a gente existe, né? Parece que acabam um relacionamento quando termina a ortodontia. Mas é importante que esses pacientes venham ao consultório para fazer avaliações. Então, eu trouxe para vocês a mensagem que associa a parte clínica ao acompanhamento de contenção para ajudar vocês a trazerem pacientes de volta. Lu, além de aumentar meu ticket, ou seja, eu ter um faturamento interessante trazendo esses pacientes de volta, o que tem a ver com captação de novos? Quando a gente faz esse tipo de ativação no consultório, e isso em consultórios a nível Brasil, que eu já ajudei dentro das consultorias, a gente aumenta as indicações. Por quê? Essas pessoas que estão distante do consultório começam a lembrar da gente de novo. Porque, infelizmente, dentista não é aquela pessoa que eles lembram com muito amor e carinho, né? O povo lembra da gente com aquela situação de, ai, que medo, né? Lá dói, eu adoro o doutor, mas além de caro, né? Quando eu vou lá, raspa, que aflição. É isso que acontece. Salve raras exceções, né? A gente tem aqueles que adoram raspar, né? Eu, particularmente, sou dentista, mas morro de medo de quando eu sou paciente. Então, a gente ajuda as pessoas a lembrarem da clínica e estimula as indicações, tá, pessoal? Lu, beleza, você falou para ter o iTero uma semana e fazer uma reativação de pacientes clínicos e de contenção. Você acha que cabe em Invisalign Day, Invisalign Experience? Super. Essas ações, pessoal, dentro do consultório, não devem ser vistas como um evento para comprar cupcake, bexigas e chocolate. Muito pelo contrário. Tem que fazer parte do planejamento estratégico da clínica. Planejar isso para que vocês tenham dentro do consultório, não só agregando valores diferentes nesses dias, mas experiência de compra detalhada e muito especial para os pacientes que já são do consultório. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina vocês fazerem um convite de forma efetiva, um convite bonito, bem feito, convidando seus pacientes para trazerem um amigo ou alguém da família para conhecer a clínica e conhecer o Invisalign através de uma experiência digital. Isso é diferente de vocês mandarem uma mensagem falando: olha, nesse dia vai ter valores diferenciados. Isso pode ser feito, mas as pessoas acabam criando aquela coisa do todo mês a doutora faz, então deixa para o mês que vem, e a gente perde o gatilho ali de escassez, que é um gatilho da neurociência muito importante. Então, comecem a pensar em trazer como planejamento estratégico, quando forem fazer um evento como esse, a convidar seus próprios pacientes a trazerem amigos e familiares para dentro da clínica para conhecer através da experiência digital o consultório. Lu, nesse dia eu posso falar também para trazer alguém
e quem vir junto tem um valor diferenciado para fazer algum procedimento na clínica, excelente. Vocês tiram a cultura do de graça, que é uma coisa meio complicada, porque quando a gente fica dando coisas para as pessoas, fica mais difícil de cobrar depois, quando a gente de forma efetiva precisa fazer uma cobrança, e a gente cria como planejamento da clínica o Invisalign Day, o Invisalign Experience, não só como um evento, mas como parte de um planejamento estratégico interno. Lu, dá uma dica aí de marketing interno para a gente estimular as pessoas a virem ter essa experiência e trazer familiares. Eu deixei um QR Code aqui, quem quiser escanear. Nesse canal do YouTube tem vídeos de 6 horas, aos quais nós deixamos no nosso consultório rolando na nossa televisão, sem áudio, com uma musiquinha ambiente que toca na nossa Alexa. O marketing interno, pessoal, não é só as mensagens de WhatsApp que a gente manda, mas a estrutura de recepção de que os pacientes chegam na clínica e conseguem saber aquilo que a gente está fazendo. Vou dar uma dica de ouro para vocês. Vem um paciente novo no consultório, leva ele para conhecer o consultório. Antes de entrar na sala de atendimento. Lu, aqui é tão pequenininho, eu tenho um toalete, uma copa, uma esterilização, uma cadeira e a minha sala. Mostra para o paciente. Mostra para ele criar um gatilho de familiaridade e reciprocidade, e de forma que o marketing interno favoreça essa situação, para que ele se sinta à vontade e não a próxima vítima. Com isso, a gente diminui aquela frase, é agora que vem a facada, né? Que vocês já devem ter escutado. Por quê? A gente gerou um gatilho de reciprocidade. Poxa, me apresentou um ambiente ao qual eu vou vir várias vezes para fazer meu tratamento. Então, o marketing interno começa com a nossa estrutura, com a nossa recepção. É legal que as pessoas saibam o que vocês fazem. Eu tenho certeza que tem pacientes de vocês que nem sabem que vocês estão fazendo Invisalign. Vocês precisam contar para todo mundo, tá bom? Lu, me ajuda aí, me dá uma dica. Eu trouxe um folder que eu fiz aqui bem básico e simples, mas de dica como um convite, né? Então, convidem as pessoas, manda para os pacientes de vocês através de um planejamento, convidando não só os próprios pacientes, mas dizendo para eles estenderem o convite a um amigo e familiar que tem interesse em ter um bom atendimento na odontologia. E sinalizem que, nesse momento, será feita uma experiência digital através de um escaneamento e uma simulação virtual do sorriso, para que essas pessoas tenham a ideia de que não é só um convite para um evento onde eu vou ter que comprar algo, mas eu vou passar por uma experiência diferenciada. Isso, pessoal, é intrínseco de consumidor, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês vão num restaurante que é bom, vocês lembram que ele é bom. Quando vocês vão num restaurante que é ruim, vocês lembram quanto vocês pagaram. A ideia é que as pessoas não pensem em quanto eu gastei, mas o quanto eu investi para ter o sorriso que eu tenho hoje. E trazer como planejamento estratégico esses eventos dentro da clínica, convidando pessoas que já conhecem vocês e pessoas que essas pessoas conhecem, transforma em muito mais simples a reativação interna e a reestimulação de pacientes antigos. Lu, me ajuda a fazer uma lista? Vamos embora. Faça uma lista de pacientes que já marcaram consulta com vocês nos últimos 6 meses e faltaram, não vieram por algum motivo. Não precisa ser só de orto, tá? Pode ser qualquer tratamento agendado, mas não vieram na clínica. Separa os dois públicos. Um convite para quem é paciente de ortodontia que acabou faltando e pacientes que marcaram para a parte clínica e também não vieram por algum motivo. Enviem uma mensagem personalizada junto com a arte. Lista de transmissão só com uma imagem, pessoal, não tem bons resultados. Vira uma coisa meio espaço laser. Se tiver alguém da espaço laser aqui, me perdoa, é só uma dica. Eu acho que não funciona muito bem. Eu, pelo menos, recebo muitas mensagens e nunca respondi nenhuma. Sempre que vocês forem enviar uma imagem, atrela um texto terminando com uma pergunta para que agregue valor e acione o gatilho de reciprocidade por parte dos pacientes, para que eles possam ter estímulo de responder vocês. Divulguem com antecedência, então já começa amanhã para quem quiser fazer daqui 2 semanas. Realizem eventos como esse ao longo de todo o ano, então já façam planejamentos para o ano que vem. E tem um programa de reativação de pacientes que marcam e não vêm. Às vezes a gente tem um baú do tesouro de pessoas, né, que ligaram. 50% da tomada de decisão foi tomada, mas por algum viés, alguma coisa na jornada, fez essa pessoa faltar e às vezes a gente esquece e não tem controle, tá bom? Essa ativação para o Invisalign Day precisa de uma prática de atendimento. Basicamente, as pessoas procuram a gente por interesse, necessidade, dor e estética. E precisamos criar conexões com essas pessoas para que ela agende uma consulta. Lu, minha dificuldade aqui é que quando eu cobro consulta, o povo fala, ué, você cobra, né? Isso tem se tornado um gargalo muito grande na odontologia, porque foi criada uma cultura onde cobrar consulta era algo errado.
Cobrem a consulta de vocês. Seja o valor que for, agreguem valor. Aqueles que têm o Aitero, agreguem isso dentro do valor cobrado de consulta. Mas o pulo do gato, para fazer um bom agendamento numa consulta inicial, é o tempo de resposta. A ideia é que de até 5 minutos, uma mensagem de novo paciente seja respondido. Lu, não consigo, é inviável. No máximo 24 horas, tá, pessoal? Com a ideia de que passando um dia, a gente já tem grandes chances de perder esse paciente. Imagina nessa ativação de Invisalign Day, alguém responde que vai levar um amigo, um familiar que vai estar presente. Eu sempre peço confirmação prévia, porque eu falo que é um evento restrito a algumas pessoas selecionadas, e aí a gente não responde. Fica meio chato, né? Então, é importante que a nossa equipe, dentro das práticas de atendimento, responda rapidamente esses pacientes. Sem controle disso, a gente não tem como medir as coisas. Entrou em contato um paciente na clínica de vocês, seja indicado ou de redes sociais, coloquem numa planilha. O que que precisa ter nessa planilha? O nome, o telefone, o e-mail, se possível, a data que entrou em contato, se agendou consulta ou não, se fechou o tratamento ou não, e de onde veio e qual era o tratamento que a pessoa procurou. Se a gente tiver isso, pessoal, a gente consegue medir as coisas e reativar pessoas que entrarem em contato. Sem esse controle, a gente gasta um dinheirão, uma grande energia, né, para fazer essas ativações, e a gente não consegue medir se os nossos esforços e a energia que a gente colocou em cima disso têm tido bons resultados. Se tudo isso que eu falei até agora, de reativar pacientes antigos, clínica orto, trazer como planejamento estratégico Invisalign Day, a gente não entender um pouquinho de neurociência, a gente vai ficar um pouquinho para trás. Eu vou dar uma pincelada, um gostinho para vocês, porque eu tenho pouco tempo, mas quem tiver interesse em se aprofundar, me manda mensagem no Instagram, que vai ser um prazer ajudar. A neurociência é dividida, então, em fisiologia, anatomia e biologia. Tudo isso, pessoal, atrelado a comportamento. A gente tem uma parte chamada neocórtex, córtex pré-frontal, onde a gente tem a parte mais racional do nosso cérebro. Ou seja, ali, lembra que eu falei para vocês que a gente não faz móveis planejados, então a gente não faz orçamento, a gente faz proposta de valor? Ali dentro do córtex pré-frontal, a gente tem algumas áreas do cérebro que são estimuladas de forma negativa, como preço, vamos ver, vamos tentar. Porque é ali que fica a ínsula que eu citei para vocês um tempinho atrás. Vamos entender mais um pouquinho. Tem uma segunda parte do cérebro que chama sistema límbico, né? O detentor das tomadas de decisão. Até aqueles que falam, não, Lu, eu tomo decisão de forma racional. Eu sinto muito. Quem toma a decisão é sempre o sistema límbico, tá bom? Lá dentro do sistema límbico, nós temos a amígdala, que é estimulada quando a gente está com raiva. Vocês já devem ter escutado aquela expressão, a pessoa ficou cega de raiva, né? É a amígdala que foi ativada. Mas lá a gente tem uma área do cérebro que chama núcleo accumbens, onde é liberado um neurotransmissor conhecido por todos vocês, que é a dopamina. Como que eu estimulo isso nos meus pacientes? Com algumas palavras-chave que eu vou dar para vocês nos scripts que vêm a seguir. E por último, o cérebro reptiliano. É a área mais antiga e primitiva do nosso cérebro, mas ela que ajuda o sistema límbico numa tomada de decisão. Vamos pôr em prática aqui, ó. Paciente liga na clínica, ele é super bem atendido. O córtex pré-frontal vai falar para ele: ah, mas você não tem que usar aparelho de novo, já usou na infância, seu cartão está estourado, para que você vai ligar? Quem atendeu, atende de uma forma excepcional, como eu falei para vocês. O sistema límbico vai falar: gostei do atendimento, acho que vale você ir na consulta. A pessoa vem ao consultório. A experiência é fantástica, o reptiliano fala: você vai fazer esse tratamento. Está decidido. Se a experiência no presente físico não é adequada, como foi ao telefone, o reptiliano estimula a fuga e diz: o córtex pré-frontal tem razão, sistema límbico, vambora, que vai ser uma facada e a gente não vai conseguir fechar esse tratamento, tá bom? Lu, beleza, mas como que a gente implementa isso no consultório? Através de 9 pilares, pessoal. Quais são esses 9 pilares? Liderança, network, influência. Lembra dos soft skills que eu falei no começo para vocês? Temos liderança no mercado naquilo que fazemos de acordo com a nossa cultura e aquilo que nós temos no consultório. Network de atendimento através de planejamento de Invisalign Day Experience com amigos dos nossos pacientes. E influência nas redes sociais. Outros 3, processos, pessoas e produto. Processos bem estabelecidos, ou seja, atendimento inicial adequado, uma técnica e um script adequado para cada ação que vocês fazem na clínica. Pessoas bem treinadas, ou seja, customer centric, paciente no centro de tudo e uma equipe muito bem treinada. E produto, ou seja, nós oferecemos o que tem de melhor no mercado, como a Invisalign, por exemplo. E por último,
A captação, as vendas e a entrega. Captação externa nas redes ou interna dentro da reativação. Vendas efetiva, ajudando na tomada de decisão dos pacientes com flexibilidade de pagamento. E uma boa entrega, ou seja, fechou um tratamento em Invisalign aqui no nosso consultório no dia que fecha, já ganha um presente, não somente no dia que vem instalar, porque a experiência está atrelada a esses 9 pilares. Lu, que técnica vocês usam aí no Hits? Conta pra gente. No WhatsApp, eu uso uma técnica chamada Spin Selling, que foi criada por um psicólogo britânico há muito tempo atrás, e é super simples. O Spin tem essas letras que eu vou resumir para vocês. O S é situação, ou seja, a gente reúne informações do paciente sobre o momento que ele se encontra. O P quer dizer problema, então a gente ajuda o paciente a identificar um problema que ele tem. O I é o interesse, a implicação, então a gente ajuda o paciente apresentando as consequências de não tratar. E o N, que é a necessidade, direcionando, trazendo para o paciente a importância do tratamento. Arthur, o presente que a gente dá é uma necessaire da Hits Odontologia com kit completo de higiene bucal. No dia que fecha o tratamento, eu já materializo a venda. Então sai com uma sacolinha com presente em mãos, tá bom? Lu, mostra aí na prática como que você usa o Spincelli numa mensagem. Vou mostrar para vocês. Autorizada pelo nosso paciente. Olá, fulano, tudo bem? Pelo nosso sistema já está na hora do retorno para realizar o protocolo de limpeza e profilaxia. É importante para manter sua saúde bucal em dia. Vamos agendar? O que tem de Spincelling aqui? Situação. Pelo nosso sistema já está na hora do retorno. Então está mais de 6 meses para vir ao consultório. Problema. Protocolo de limpeza e profilaxia não é uma limpezinha. O que será que é esse protocolo? Lembra que eu falei do sistema límbico ativado através de algumas palavras? Eu uso a palavra protocolo no meio da mensagem, tá até grifadinha aí para vocês. Implicação. O que poderia ser uma implicação? Putz, se eu não for, o que acontece? O que está na minha mensagem? É importante para manter sua saúde bucal em dia. Como que eu finalizo? Vamos agendar? Necessidade. Eu crio um gatilho de reciprocidade. Quando eu uso Spincelli, automaticamente eu faço um cross-selling, uma venda cruzada de forma instintiva. Olha o que o paciente me respondeu. Vamos sim. Queria que o Hits desse uma olhada no Invisalign. Conseguimos? Esse é um paciente de clínica, ativado através daquela reativação que eu citei para vocês, com aquela mensagem de limpeza e profilaxia, e que se tornou um paciente de Invisalign, de forma automática, usando uma técnica que chama Spin Selling, pessoal. Então, usem, testem essa mensagem. Como que eu faço um cross-selling na minha clínica? O paciente vem ao consultório, nós fazemos um escaneamento e a gente faz um relatório que o próprio Aitero manda para nós lá no site myetero.com e eu mando esse relatório para os nossos pacientes. Quando eu mando esse relatório para os pacientes, além de se tornar uma ferramenta de venda, o paciente mostra para todo mundo, porque é algo diferente do que eles já viram na odontologia. Nós aumentamos em torno de 20% as nossas indicações quando nós começamos, além de escanear todos os pacientes de clínica ou que estivesse de outro tratamento, e mandando um relatório por WhatsApp. Isso é legal porque, através de interdisciplinariedade, a gente traz todas as áreas do consultório para a ortodontia e mostrando para o paciente que é possível fazer um tratamento com alinhadores. Falei para vocês de 3 palavras mágicas que estão associadas a essa técnica de mandar o relatório e o spin selling. Características, vantagens e benefícios. Pessoal, sabe de onde eu tirei essa imagem aqui? Já faz um tempo, tá? Do próprio site da Invisalign. Então, nossos pacientes visualizam isso. Quem ainda não visitou o site da Invisalign como se fosse um paciente, façam essa visita. Lá dentro, vocês vão ver tudo que o paciente vê antes de vir ao consultório, porque as pessoas pesquisam. A gente tem hoje a internet, né, no marketing 8.0 como um grande fator decisório. O que é a característica? Quase invisível e removível. O que é uma vantagem? Mais confortável e mais rápido. O que é um benefício? Mais previsível e mais comodidade. O próprio alinhador traz as 3 informações mais importantes de ativação cerebral dentro da neurociência para ativar o sistema límbico. Está no site da Invisalign. Precisamos usar essas palavras, essas frases e essas informações para negociar, para fechar um tratamento de Invisalign. Como que vocês devem aplicar? Saber tudo sobre o tratamento oferecido, não só vocês, mas a equipe de atendimento. Senta com a secretária ou com a SB, o que quer que seja que ajuda vocês, quem quer que seja que ajuda vocês na clínica, e conta como funcionam todos os tipos de tratamento que a Invisalign oferece. Light, Moderate, Comprehensive. Se um paciente entra no consultório e faz uma pergunta, ela não vai precisar falar. Vou ver com o doutor e já te retorno, só um minutinho. Que ativa a ínsula do córtex pré-frontal. Poxa, se quem trabalha aqui não sabe me falar, né? Será que eu tenho segurança? E network, influência e liderança, que fazem parte dos pilares de um fechamento, isso é muito importante.
estabelecendo confiança e descobrindo as necessidades do paciente e não fazendo mais orçamentos, mais propostas de valor. Pessoal, não falem mais que vocês vão abrir um orçamento, usem a palavra proposta de valor, eu tenho certeza que vai ajudar. De bônus, já estamos chegando quase no final dessa 1 hora para vocês voltarem aos atendimentos. Eu trouxe as 3 objeções que a gente mais encontra na odontologia. Se aparecer uma objeção de preço alto, o paciente, mas é muito caro, né? Expliquem o valor do investimento a longo prazo. Isso para o cérebro faz mais sentido. Não tentar brigar dizendo que não é caro, mas explicar que o investimento a longo prazo tem características, vantagens e benefícios associados. Ofereçam opções de pagamento facilitado e flexíveis. Até dia 20 de setembro, a gente está em 18 vezes com 10% de desconto nos tratamentos. Isso para fazer uma ação interna hoje, a partir de hoje, é o que vai ajudar vocês a fecharem o quarto no final de setembro aí com qualidade. Puta, Lu, dá uma dica aí. Manda esse convite para as pessoas e usa isso a favor. Você foi selecionado por esse convite para poder pagar seu tratamento em até 18 vezes, sem juros e com desconto exclusivo. Então, vai usando aí a favor de vocês as ferramentas que a própria Invisalign está dando até dia 20 de setembro, né, Dani? Tô falando certo aqui, né? Isso aí, Show de bola. 20 de setembro. Show. Essa estratégia de quebrar essa objeção pode ser quebrada também durante o WhatsApp. Quem quiser tirar print ou tirar uma foto, fica à vontade. Lembra, a gente não pode brigar com a cabeça das pessoas, né? Então, eu entendo que o custo pode ser uma preocupação, mas o Invisalign é um investimento do seu sorriso e bem-estar a longo prazo. Além disso, oferecemos opções de financiamento e parcelamento que tornam o pagamento mais acessível. Você pode parcelar em até tantas vezes sem juros, por exemplo. Se quiser, posso te explicar todas as opções de pagamento e tirar qualquer dúvida. Você teria interesse? Termino a mensagem com uma pergunta. Essa mensagem é o Spin Selling criada aí para quebra de objeções, tá, pessoal? Vamos para a segunda objeção que eu mais encontro aqui no consultório e vocês eu tenho certeza. Mas vai demorar muito. Quanto tempo vai durar meu tratamento? Expliquem a eficiência, comparem com a duração de tratamentos tradicionais e ofereçam histórias de sucesso e complementares. Prova social. Mostra casos que vocês já trataram de pessoas que fizeram tratamentos semelhantes a desse paciente. Compreendo sua preocupação com a duração do tratamento, mas o Invisalign é conhecido por ser um dos tratamentos mais rápidos e eficientes. Cada caso é único, mas muitos de nossos pacientes relatam resultados incríveis. Está aqui, eu vou te mostrar. É importante nunca brigar e questionar, porque vocês acabam forçando a venda. E venda forçada gera arrependimento. A ideia é que as pessoas saiam felizes do consultório, pensando em investimento e não em preço, tá bom? E por último, desconforto e incerteza de uso, né? Disciplina, vai doer. Expliquem que é confortável porque o escaneamento permite que os alinhadores venham extremamente personalizados. Compare com os outros aparelhos tradicionais, que não dá nem para comparar, é difícil, né? E ofereçam, se possível, um período de teste. Como? Imprime uma placa, manda fazer uma placa provisória se o paciente pesar muito nessa objeção e fala de cara, isso que você está usando não chega aos pés do Smart Track, que é um polímero patenteado pela Invisalign extremamente confortável. Então, se você usar isso aí, um dia você vai falar, meu, é inviável, é duro, né? Não vou gostar. Ou, pô, dá para usar, é tranquilo, eu tiro para comer Invisalign para você, ó, fichinha, tá bom, pessoal? São só algumas dicas básicas, caso apareçam essas objeções. No nosso consultório, são as objeções que a gente mais recebe aqui dentro da clínica, por isso que eu quis trazer para vocês. Resumo. Use sempre o nome dos pacientes para mandar mensagens para quebra de objeção, então é importante perguntar se ficou alguma dúvida. Sejam empáticos, se coloquem no lugar com empatia consultiva, né? Do tipo, poxa, essa pessoa pode estar com alguma dúvida inerente ao tratamento e à forma de pagamento, de que forma eu vou conseguir quebrar essa objeção, e usem e abusem de prova social. Depoimento de pacientes antigos, antes e depois no PowerPoint, isso vai agregar valor para a clínica de vocês e sempre dê um suporte adicional. Lembra do over delivery? Vivemos no mundo bunny, as pessoas estão muito ansiosas e não tem mais ninguém que é paciente, é tudo cliente. Vocês precisam criar o hábito de quebrar essas preocupações. As reativações, eu indico uma frequência adequada. Paciente faltou no consultório, manda mensagem 24 horas depois e uma semana depois. Não agendou? 24 horas depois, 40 horas depois, uma semana, um mês e 3 meses. Orçamento aberto 24 horas depois, uma semana, e aí, se não fechar efetivamente, um mês. Tá bom? Então, eu já trouxe as mensagens prontas aqui, além da frequência de ativação para vocês. Lu, como que eu faço isso? WhatsApp, ligações e e-mail. Sim, eu gosto de usar e-mail, tá bom?
Algumas pessoas de algumas profissões ficam trabalhando de home office, ficam com o e-mail, o LinkedIn e o Google Meet aberto na tela. É muito mais fácil ele olhar um e-mail do que o WhatsApp durante o dia de trabalho, então também faz parte das minhas reativações. Para quem perguntou do Google My Business, de que forma pode usar, eu indico que vocês tenham um QR Code na clínica. Terminando o atendimento, vai sair, já pede para quem está ali, ó, escaneia aqui, é importante sua avaliação para o nosso consultório, já pede para a pessoa avaliar. E, se possível, dê um mimo. Tem uma doutora que está em consultoria comigo que a cada avaliação a pessoa ganha uma velinha aromática pequenininha com o nome da clínica e leva embora. Se tornou uma coisa tão bacana que tem paciente dela que, quando indica, fala: rouba uma vela para mim, avalia lá. Olha que loucura. E vocês podem pensar em uma forma de pedir essas avaliações, tá bom? Lu, eu quero pedir no WhatsApp. Manda o link de avaliação, mas pergunta antes se tudo bem mandar para essa pessoa responder, porque não é todo mundo que sente a vontade de criar ali uma avaliação feedback, tá bom? Abusem e usem de marketing de recomendação, ou seja, programas de fidelização do consultório. É muito mais fácil vocês atenderem e fecharem tratamentos de pessoas indicadas do que pessoas externas. Então, façam as pessoas dentro do consultório a terem um marketing de recomendação. Fiz um vídeo rápido e simplificado. Se a Dani quiser, eu mando a nossa pesquisa de satisfação interna para ela mandar para vocês de exemplo, tá bom? Vocês podem copiar as perguntas. Ela é feita através do Google Forms, uma ferramenta gratuita do Google, ao qual vocês precisam ter uma conta no Gmail e o paciente não precisa fazer nenhum cadastro para responder. Eu mando algumas perguntas e uma delas é a mais importante, de 0 a 10, o quanto essa pessoa indica o consultório para amigos e familiares. Favorecendo, então, eu conseguir ter uma nota, né, de 0 a 10, se eu estou fazendo tudo bem feito para que as pessoas me indiquem para outros pacientes. Pensando nisso, pessoal, alguém aqui manda mensagem para os pacientes depois que cola os atáchimas ou faz limpeza? Vou deixar essa dúvida aí, hein? Normalmente quem faz cirurgia ou prótese ou endo sempre manda, né? Mas nós, da ortodontia, da parte clínica, precisamos fazer um follow-up. Mandem mensagem no dia seguinte para perguntar como as pessoas estão se sentindo, principalmente a Tatiana. A gente descobriu que essa mensagem está aqui, quem quiser tirar foto ou print pode ficar à vontade, e estimula as indicações e a experiência diferenciada que eu falei para vocês. Eu não vou estourar muito tempo, eu prometo. Desculpa aí, hein, Dani, é que é muita coisa legal e eu queria que a galera saísse hoje aí cheia de conteúdo, hein? Olha só, pessoal, retenção e fidelização não é feita somente por empresas como a Nike, está escrito aqui, né? Que são craques em fidelizar e reter as pessoas. Mas o nosso consultório precisa se tornar uma referência, né? Em retenção e fidelização. Lu, qual que é a diferença? Retenção são os pacientes que vêm a cada 6 meses na clínica, mas nunca indicou ninguém para vocês. Fidelização são os pacientes que, além de retidos, indicam. A gente precisa investir em pacientes fidelizados. Através disso, a gente entende que adquirir um novo cliente custa 5 vezes mais, prestem atenção, do que manter um cliente existente. Estimulem as pessoas a se tornarem embaixadoras da clínica e pessoas fidelizadas, certo? Lu, de que forma? Newsletter, mandem informativos infográficos feitos no Canva de saúde, higienização bucal, dicas de escova de dente, orientações sobre ortodontia preventiva no WhatsApp, e-mail, da forma que vocês acharem importante. Mantenham as redes sociais ativas e usem e abusem dos e-mails personalizados. Faz uma lista dos e-mails dos pacientes que vocês têm, que são mais indicadores, né? Que indiquem pacientes para vocês e alimente eles. Mandem infográficos, mandem mensagens por e-mail, porque eles vão encaminhar para outras pessoas. Aqui na clínica a gente tem, acho que 5 ou 6 pacientes que perguntam se a gente não vai mandar e-mail, porque eles viraram embaixadores, que eu brinco para o HITS, que eles panfletam na internet para a gente, porque se tornaram pacientes fidelizados. Pessoal, faço um convite para vocês. Bora revolucionar o mercado da ortodontia. Ainda existe uma certa resistência por parte da população, porque as pessoas não conseguem atrelar benefício e vantagem ao valor que o Invisalign tem. Comecem a criar estratégias e planejamentos para agregar valor àquilo que vocês estão oferecendo. Eu sei que eu falei muito rápido, que eu precisei compilar um conteúdo super importante em apenas 1 hora, mas eu quis me dedicar a trazer todos esses pontos para vocês, porque eu acredito que são fatores que vocês devem ter dentro da clínica e de fácil execução. Não quis trazer nada muito rebuscado, né? Porque eu não vou estar aí para ajudar vocês de forma presencial, então trouxe coisas que vocês podem fazer sozinhos e com a equipe de vocês. Tudo isso foi criado, né, e feito. Eu sempre falo muito do meu pai nas aulas. Aqui está meu pai, o Mauro, minha mãe, a Cláudia, né, as pessoas mais importantes da minha vida.
e que fizeram parte da construção de todas essas técnicas através de pessoas que trabalham fora do mercado da odontologia. Meu pai é do ramo automotivo de venda há muitos anos e a gente conseguiu criar, junto com o Dr. Hitz, numa estratégia bacana para tornar o consultório dentro do mundo atual, na economia comportamental que a gente conhece agora pós-pandemia, em um consultório que tem um faturamento interessante. Então, pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês. Desculpa se eu falei rapidinho, mas eu queria realmente trazer para vocês dicas e ideias para que vocês conseguissem implementar a partir de hoje à tarde, tá bom? Quem tiver alguma dúvida e quiser perguntar, fique super à vontade, eu estou aqui à disposição de vocês. Doutora Lu, acabou. Você tem só mais 3 horas para falar, tá? Vambora, que eu tenho mais 3 aulas prontas aqui, que se eu der pro pessoal, a galera vai, ó, nem sei, hein? Sensacional, Lu. Muito obrigada. Acho que foi muito dentro do que a gente estava querendo ouvir, estava precisando ouvir. Eu acho que o pessoal deve ter anotado muita coisa aí nos bloquinhos. Eu anotei, pelo menos. Acho que tem muita coisa que dá para a gente colocar em prática aí já a partir de agora. A ideia era essa. E da parte comercial, doutores, precificação, promo, Invisalign Day. Busquem os times, busquem nosso time aqui também. Tá todo mundo preparado para ajudá-los a colocar em prática essas ideias que a Lu trouxe para gente. Tá bem? Muito Bri- obrigada. Acho que não tem perguntas aqui agora, mas a aula foi gravada e também qualquer outra questão, nos procurem. A Lu também super disponível. Certo? Obrigada, Lu. Obrigada a Obrigada presença a de você, todos. Dani. Brigadão. Gente, ó, uma dica para vocês agora, final de setembro, hein? Pega os aniversariantes do mês de setembro e liguem vocês para dar parabéns para essas pessoas. E fala, ó, parabéns, feliz aniversário, muita saúde, você é muito importante para o nosso consultório. E ó, só queria te convidar que agora esse mês a gente está aqui com o Invisalign Day que vai acontecer na última semana de setembro. Se você conhecer alguma pessoa, alguém da sua família que você quer convidar para vir na clínica, vai ser um prazer recebê-lo. Essa dica eu dei aí mês passado para uns doutores e ó, foi show de bola, tá bom? Então, a gente recebia cartinha de aniversário antigamente, né? E agora que ficou mais fácil ainda dar parabéns, a gente acaba esquecendo. Então, façam isso agora em setembro, que eu sei que vai dar uma ajuda aí para ativar o consultório. Um ótimo final de quarter, que Deus abençoe muito vocês. Vambora, quem precisar de ajuda, estou 100% à disposição. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, doutora Lu.